Todos nós consideramos a família uma bênção. Eu considero a família uma bênção. Minha mulher, meus filhos, meus netos, todos aqueles que fazem parte da minha família. Uma bênção. Deus tem abençoado a cada um de nós com as nossas famílias. E com Jacó, como seria? Como seria a família de Jacó? Como foi a família de Jacó enquanto ele estava lá em Harã, junto do seu sogro Labão? Seu sogro trapaceiro, aquele que de pronto fez com que Jacó, que pretendia casar-se com Raquel, agora tinha duas mulheres, Lia e Raquel. Lembre-se, irmãos, naquela época era imprescindível ter filhos. Uma mulher era valorizada à medida que ela podia gerar filhos, que ela podia dar filhos, e filhos homens, preferencialmente. Filhos homens para manter a família, para que a família se perpetuasse, que o nome da família se perpetuasse. E lá com Jacó aconteceu o seguinte, irmãos, aconteceu a mesma coisa. As duas mulheres, Lia e Raquel. Lia, a quem Jacó não prezava. Se não desprezava, também não chegava a amá-la. A sua mulher amada era Raquel. Mas o que aconteceu, irmão? Se você olhar lá no livro de Gênesis, no capítulo 29, do verso 32, até o capítulo 30, verso 24, você vai ver os filhos de Jacó. Como surgiram, como foi a ordem dos filhos de Jacó. Primeiramente, irmãos, quem teve um filho foi Lia, e deu o nome de Ruben, que significava: o Senhor viu que eu não era amada. Ela não era realmente amada por Jacó, mas o Senhor viu e deu a ela o privilégio de conceber o primogênito de Jacó. Em seguida, ela ainda teve mais um filho, Simeão, que queria dizer: o Senhor ouviu que eu era desprezada. Em seguida, teve o filho Levi, e ela dizia assim: agora com 3 filhos eu serei amada. Mas ainda depois teve Judá, o 4º filho, e este significava: louvarei ao Senhor. Nós vemos lá em Gênesis 29, 31, que o Senhor viu que Lia era desprezada e abriu a sua madre. Isso quer dizer, tornou-lhe fértil, fê-la fecunda, e foi o que aconteceu. 4 filhos. Sabe, irmãos, parece agora que o que está acontecendo lá na família de Jacó é uma competição para ver quem pode ter mais filhos, quem pode gerar mais filhos de Jacó. Nesse sentido, então, irmãos, Raquel ficou ofendida, ficou humilhada. Como que Lia já tinha 4 filhos e ela não tinha nenhum? Então ela providenciou, como nós já vimos outras vezes, ela deu a sua serva a Jacó e ela teve um filho chamado Dan. A sua serva chamava-se Bila. E Dan significa: o Senhor ouviu a minha voz, mas não a voz de Bila, a voz de Raquel. Esse era o 5º filho. Ainda Bila teve mais um filho, o 6º filho de Jacó, chamado Naphtali. E queria dizer: tenho lutado com minha irmã e venci. Quem estava fazendo isso era Raquel, irmãos. As servas eram meio como que um instrumento, uma ferramenta na mão das suas senhoras ou dos seus senhores. E isso é que acontecia com Bila. Nesse período, então, Lia não estava mais concebendo após o 4º filho. E ela também deu agora a sua serva para Jacó, sua serva Zilpa, que teve um filho chamado Gade e um outro chamado Azer, o 7º e o 8º filho de Abraão. Mas novamente Lia passou a conceber Isacar e Zebulon. Isacar significava: o meu galardão, a minha honra. E Zebulon: meu marido me tratará com honras. Esse era o 10º filho. Mas veja agora, irmãos, o livro de Gênesis, capítulo 30, verso 22.
Então Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e abriu a sua madre. Isso quer dizer, o Senhor tornou Raquel fértil. Sabe, irmãos, já faziam 7 anos que ela havia se casado, 14 anos que ela havia sido prometida a Jacó e ela ainda não tinha tido filhos. E ela teve agora o 11º filho de Jacó, chamado José. Deus tirou a minha afronta, acrescentou-me, Deus tirou a minha afronta e acrescente-me outro filho. Era o pedido de Raquel. Esse era o filho amado, nós vamos estudar ainda. Era o filho amado de Jacó, porque era o filho da sua mulher amada. O 12º filho de Jacó, Benjamim, não nasceu nessa época, nasceu depois, quando ele já estava em Canaã. Na verdade, quando ele já estava próximo de Belém, próximo de Efrata. E esse 12º filho, Benjamim, nasceu e a sua mãe, Raquel, morreu no parto. E a Bíblia diz, foi enterrada, foi sepultada em Efrata, que é a cidade de Belém. 12 filhos. Uma família numerosa, uma família de intrigas, de ciúmes, de frustrações. Veja, irmãos, que família é essa? Essa é a família separada por Deus. Um povo separado, uma nação santa, com todos esses problemas. Que bom, irmãos, que bom que o Senhor pode tornar santa, pode santificar, separar famílias disfuncionais. Porque aí ele pode separar também, tornar santa as nossas famílias, com os problemas que às vezes elas apresentam. Pode tornar santo cada um de nós com todos os problemas que a gente possa ter e possa apresentar. Apesar das pessoas, apesar de uma família tão complicada, e nós vamos estudar no livro de Gênesis ainda muito mais sobre a família de Jacó, muito mais sobre um terrível engano que fizeram para Jacó, uma terrível mentira. Mas apesar disso, irmãos, o Senhor pode cuidar das nossas famílias, o Senhor pode amar, o Senhor ama as nossas famílias e quer fazê-las felizes. E quando eu vejo, irmãos, que o Senhor cuidou de gente tão complicada, utilizou gente tão complicada para o seu plano, eu fico feliz, porque Ele também pode me utilizar, Ele pode utilizar cada um de nós, apesar dos nossos problemas. Lembram-se do verso, o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores, e nós somos pecadores, e o Senhor continua nos amando. Graças a Deus pelo amor tão grandioso. Como diz o hino, ó que amor grandioso que o Senhor Deus tem por cada um de nós.